Pois olá e sejam bem-vindos ao balanço mensal de todas as leituras que foram feitas cá em casa durante o mês de setembro. E sim, o mês de setembro foi algo diferente do mês de agosto, pois porque já arrancou o ano letivo, já regressamos todos ao trabalho e sendo assim isso refletiu-se no número de leituras feitas cá em casa, mais sobretudo nisso e mais propriamente para os dois homens cá de casa que leram bastante menos do que aquilo que tinham lido em agosto. E eu estou um bocadinho gaga e está-me a ser difícil articular o discurso. Esperemos que eu consiga chegar ao final do vídeo e que não esteja sempre a gaguejar e a reformular o discurso. Mas vamos lá, a ver vamos. Ora, e como eu estava a dizer, sim, houve menos leituras cá em casa. No total, digo-vos que leituras completadas cá em casa foram, da minha parte, foram 6. Do marido foram 3 e do filhote foram 2. Claro que eu e o marido ainda conseguimos ler qualquer coisa de outro livro no final do mês, mas não o conseguimos terminar dentro dos 30 dias de setembro. E começando por mim, sim, eu li quase tudo aquilo a que me propus no início do mês. Por isso estou muito satisfeita porque estava à espera de não conseguir ler tudo aquilo a que me propus. Li quase tudo, o que significa que é um balanço muito satisfatório. Já o maridito, de certeza absoluta que tinha planos de ler muito mais do que aquilo que leu. Mas pronto. Falando primeiro das minhas, como eu estava a dizer, li quase tudo a que me propus, desisti de uma obra e comecei outra que só terminei agora em outubro. Aquela obra que eu desisti, da qual eu desisti, deixo-vos ficar aqui a capa porque já não a tenho comigo, era uma coletânea de contos de um autor japonês e que foi um tiro no escuro. Eu já não me lembro verdadeiramente porque é que eu quis ler aquela obra. Foi de certeza absoluta por alguma opinião ou opiniões que eu vi no Goodreads. Comecei a ler a coletânea, li o primeiro conto, que é o conto que dá título à obra, e é um conto que trata basicamente da morte de duas crianças de um casal. E perante isto, eu estava à espera de um conto bastante sofrido, bastante doloroso, daqueles de que eu gosto, como sou masoquista e gosto disso, mas foi um conto que, quando eu cheguei ao final dele, eu disse: o que é isto? Eu senti-me fria. Ou seja, eu não consegui sentir quase nada com aquilo que tinha lido no conto e por isso mesmo pensei cá para mim: será que isto vai ser tudo igual? É que se for tudo igual não vale a pena estar a perder o meu tempo que já é tão precioso. E foi isso que eu fiz, ou seja, eu só li o primeiro conto que não me disse absolutamente nada e que eu estava à espera que me dissesse tanto. Como é que um conto que aborda a morte de duas crianças, ou seja, como é que um conto que aborda um casal que perde 2 dos seus 3 filhos, como é que isso não me fez sentir nada, fez-me sentir fria, completamente sem sensações nenhumas. Não, se é assim não vale a pena e foi isso que eu fiz, ou seja, desisti dele e devolvi-o à biblioteca, pronto. Ainda bem que o trouxe da biblioteca, que não fazia parte das minhas estantes, porque senão era mais um que eu tinha para o qual eu tinha que arranjar uma casa nova. E pronto, foi isso que aconteceu. Depois, agora falando daquilo que eu verdadeiramente li, é óbvio que o mês de setembro, o meu mês de setembro, tem que estar completamente associado à leitura do Conto do Monte Cristo e ao meu regresso tão ansiado ao mundo dos clássicos. Eu já tinha dito por aqui algumas vezes que estava com muita vontade de regressar aos clássicos e ainda bem que vi o repto da Sofia de ler o Conde de Monte Cristo para o seu projeto Os Clássicos em Dia durante o mês de setembro e ainda bem que o fiz, porque olhem,
Vocês, se já viram o meu vídeo de opinião, sabem o quanto eu fiquei entusiasmadíssima com aquela leitura e o quanto eu amei conhecer o Conde de Monte Cristo, aquele anti-herói que vai ficar para sempre comigo, e o quanto eu quero ler muito mais de Alexandre Dumas, nomeadamente Os Três Mosqueteiros, porque foi um regresso do mais delicioso possível. Eu li nestas edições que não são, como eu digo no vídeo de opinião, as mais adequadas para nós lermos este clássico delicioso e intemporal. Tem muitas gralhas que mexeram muito comigo, que me deram alguma comichão, mas mesmo assim não mancharam de maneira nenhuma a minha leitura. Eu dei 10 em 10 a isto e só posso agradecer verdadeiramente à Sofia por ter lançado o Repto, à Viviana por me ter oferecido estas obras, e agora cabe-me a mim fazer-vos ler este clássico, ler este conde, conhecer este conde. Façam esse favor a vocês mesmos e leiam-no se ainda não o fizeram, ok? É um 10 em 10, é um clássico maravilhoso, intemporal, com todos os ingredientes para nos encher as medidas. E se quiserem saber um bocadinho mais sobre a minha opinião, espreitem o vídeo de opinião correspondente que está na caixa de descrição, ok? A seguir ao Conde de Monte Cristo, eu continuei na Senda dos Prisioneiros e li a primeira obra de setembro para o projeto Português é Bom, que tinha a letra S do correspondente mês, e li O Escritor e o Prisioneiro de Ruth Simões Ribeiro, quarta obra que eu leio desta autora. Também já há vídeo de opinião sobre esta obra, que está no vídeo de opinião, está esta e as outras duas obras que eu encaixei no projeto para a letra S do Português é Bom. Se virem o vídeo, percebem o porquê de eu ter ficado frustrada com esta leitura. Não foi aquilo que eu estava à espera, mas eu acho que foi muito culpa minha. O estilo da Ruth está aqui todo, é um conto, não me deu respostas quase nenhumas àquilo tudo que eu queria que me desse. E por isso mesmo eu só consegui dar-lhe 6 em 10 e peço mais uma vez desculpa a ti, Ruth, mas não deu comigo, poderá dar com outros leitores, ok? Também para a letra S de O Português é Bom, li Agora e na Hora da Nossa Morte, eu deixo-vos ficar aqui a capa, de Susana Moreira Marques, acho eu. Se me estiver enganada, eu digo-vos porque já não tenho aqui a minha cábula. É uma obra muito dura de ler porque aborda a morte e é uma obra de não ficção. É uma obra que nos dá testemunhos de gente que viveu muito próxima, de forma muito próxima, a morte e o luto. Foi uma obra muito dura de se ler, mas foi uma obra que me abriu portas, mais uma vez, a uma zona do país que me encanta, que é a zona de Trás-os-Montes. E se vocês quiserem perceber o porquê da obra ter-me conquistado verdadeiramente por essas duas razões, vejam o vídeo de opinião. É uma obra muito dura de se ler, que eu não recomendo a toda a gente. Têm que estar preparados mentalmente para lê-la, mas é uma obra imprescindível, à qual eu dei 9 em 10 e que eu recomendo mesmo muito, ok? Também para O Português é Bom para a letra S, das minhas estantes, li O Canto da Moreia, de Luísa Semedo. Estava com algumas expectativas em relação a esta obra, mas expectativas essas refriadas, porque era a primeira vez que eu iria ler algo desta autora. Foi um início de leitura muito turbulento, muito intrincado, porque o estilo muito filosófico da escrita embateu logo comigo, coisa que eu não gosto nada de cá, de muita filosofia e de linguagem muito filosófica e muito subjetiva, mas eu não desisti logo aí, continuei com a leitura, não sei se fiz bem ou mal, porque aquilo que está aqui não me preencheu muito. É uma obra que aborda temas que eu acho muitíssimo importantes, mas acho que a autora não conseguiu, pelo menos para as minhas exigências, cumprir com esses temas
e sendo assim, não foi uma leitura que me tivesse preenchido. Eu dei-lhe 5 em 10, mas mesmo assim não deixo de recomendar. É uma autora portuguesa, é uma autora que eu acho que vocês, se estiverem interessados, devem dar-lhe uma oportunidade, porque lá está, a minha nota não muito alta tem a ver com as minhas exigências, e as minhas exigências são muitas, nomeadamente quando são temas que me agradam e sobre os quais eu já li imensas coisas, ok? 5 em 10 não foi a entrada mais auspiciosa nas letras desta autora, mas poderá ser melhor para outras pessoas que estão aí desse lado. O que é que eu li mais? Li e voltei e regressei ao mundo da minha querida Almudena Grandes. Sim, eu sou uma fanática acérrima da Almudena Grandes, mas ainda não tenho tudo dela nas minhas estantes, por incrível que pareça. O mesmo se passa com José Saramago. Sim, tenho que colmatar essa falha gravíssima. Enquanto não vou colmatando, vão pessoas como tu, Paulinha, mostrando-me que essas falhas são mesmo gravíssimas e que eu tenho que colmatá-las. Porque Paulinha emprestou-me esta coletânea de contos de Almudena Grandes, 7 mulheres. Em espanhol não se llama assim, o título é Modelos de Mujer, mas eu percebo o facto de, em português, ter este título, porque nós temos aqui 7 contos eles protagonizados por uma mulher, cada um deles, como é óbvio, e todos eles são contos que nos deixam completamente abananados, mesmo para mim, que sou uma conhecedora já com alguma bagagem da Almudena Grandes, não estava de maneira nenhuma à espera de encontrar isto que encontrei aqui dentro. Primeiro porque a Almudena Grandes não é, e ela própria confessa num prólogo que me deixou logo completamente embevecida, que não é uma escritora de contos, que o fez muito espaçadamente e que sabe que é mais uma escritora de novelas, ou seja, de romances de muita página, do que propriamente de contos. Mas digo-vos, mesmo ela dizendo isto, é impossível nós não fazermos uma vénia a esta mulher, porque sendo ela uma mulher de obras enormes e muito extensas, ela consegue nos contos ser exímia e ser do mais surpreendente possível, mesmo para mim, que sou uma conhecedora, como vocês já sabem, uma conhecedora com alguma bagagem desta minha querida Almudena Grandes. Estes contos mostram um lado que eu não estou muito habituada a ver naquilo que a Almudena Grandes escreve. Ela aqui é do mais retorcida possível, é maquiavélica. E nós temos aqui contos, todos eles com esse lado retorcido e que nos levam a conhecer 7 mulheres, não significam que todas elas sejam retorcidas, mas tudo o que está ali dentro é de alguma forma retorcido. Ora, nós até temos um conto que tem fantasmas, eu que não gosto nada dessas coisas, que sou do mais cética possível, mas o primeiro conto aborda fantasmas e eu embeveci com o conto. E depois nós temos contos, todos eles são contos com um final completamente surpreendente e do mais... Até me falta a palavra. A sério, são poderosíssimos os finais. E é isso que me faz gostar cada vez mais de contos, porque fazer uma narrativa curtinha e conseguir com que ela termine daquela forma poderosa e surpreendente como terminam estes 7 contos de aqui, olhem, não é para todos. E mais uma vez, isto mostra-me o quanto esta minha querida Almudena Grandes é uma escritora brilhante. Eu adorei isto. É como eu vos digo, fora da minha zona de conforto almudeniana,
porque não é aquilo que eu encontro na maioria das obras dela, mas eu basicamente lhe tiro o chapéu e não posso dar-lhe menos do que 10 em 10. Se me perguntarem se foi o melhor que eu li da Almudena Grandes, não. Porque eu gosto mais do outro lado dela, mais histórico e mais poderoso e mais com aqueles sentimentos à flor da pele, mas isto é um 10 em 10, porque esta mulher conseguiu sair da sua zona de conforto e criar 7 contos, ela que não é de contos, e criar 7 contos completamente diferentes daquilo que é a linha narrativa típica de Almudena Grandes. Por isso, por tudo isso, eu tenho que lhe dar a nota máxima. Esta mulher é brutal, mesmo, ok? Adorei, e se vocês quiserem continuar a descobrir Almudena Grandes, se conseguirem deitar mãos a esta obra que está esgotadíssima, mas em alfarrabistas ou na biblioteca da vossa terrinha ou onde for, peguem nisto. Eu tenho que ter isto nas minhas estantes e vou comprar a edição em original, em espanhol, porque há aqui algumas coisas da tradução que eu, que já domino melhor o espanhol, não fizeram-me alguma comichão, percebem? Por isso eu prefiro a versão original, mas esta, se vocês conseguirem tê-la algum tempo nas vossas mãos ou nas vossas estantes, por favor, não a deixem escapar. Paulinha, muitas graças. Terminei o meu mês com esta obra, que não a terminei em setembro, terminei em outubro, e por isso mesmo não fará parte deste balanço, fará parte do balanço mensal das leituras de outubro, mas li, acho eu, metade ou um bocadinho mais de metade durante o mês de setembro. Quanto às leituras dos meus homens, como eu disse, não foram muitas, devido a todos os fatores que eu já mencionei. Maridinho leu bastante pouco, tendo em conta aquilo que é o ritmo dele. Ele arrancou o mês com Almudena Grandes, sim, ele que não consegue ler Almudena Grandes em espanhol, porque o estilo dela é algo mais denso do que aquilo que são os conhecimentos rudimentares de espanhol do meu marido. Leu em português, leu Os Doentes do Dr. Garcia. Sim, Viviana, leu o teu exemplar antes de eu te enviar. Espero que não te preocupe, que não te importes. É por isso que eu não tenho a obra, que deixo ficar aqui a capa, e amou. Eu sabia que ele ia amar aquilo. Tudo aquilo que eu amo nas narrativas históricas da Almudena Grandes, sei que cai no goto do meu marido. E ele deu-lhe 10 em 10, como era aquilo que eu estava à espera que ele desse, porque Os Doentes do Dr. Garcia é uma obra imprescindível para quem gosta de romance histórico, e romance histórico que aborde o século XX e que aborde factos verídicos pouco conhecidos, e que eu mais uma vez aproveito este momento deste balanço para apelar para que vocês leiam Almudena Grandes, agora que ela voltou a ser traduzida e voltou a ser publicada em Portugal, ok? Não se esqueçam dela. Se gostam daquilo que eu vos disse, não se esqueçam da Almudena Grandes, porque ela de certezinha absoluta que os vai surpreender, e muito, e claro que pela positiva, como surpreendeu ao meu marido. O marido, não sei se algo contagiado por mim e pela minha vontade de regressar aos clássicos, também quis regressar a esses clássicos, mais propriamente aos clássicos portugueses, e trouxe das estantes que ainda estão em casa da minha mãe algumas obras do século XIX. Mas não foi por elas que ele começou esse regresso aos clássicos. Começou com a aparição de Virgílio Ferreira, que, coitadinha, se vocês olharem, é da altura em que eu a estudei como estudante e depois como professora. Leu a aparição, foi uma releitura, porque ele já tinha lido esta obra há uns anos atrás, decidiu relê-la e deu-lhe 9. Eu achava que isto não era a melhor leitura para ele fazer durante o mês de setembro, porque é uma obra bastante filosófica e muito densa, mas mesmo assim ele gostou muito disto de reler, de voltar a esta obra, deu-lhe 9 em 10,
e é uma obra que eu recomendo vivamente. Eu adoro esta obra de Virgílio Ferreira, apesar de, como eu já disse, não ser muito das filosofias, mas esta obra para mim é um marco inquestionável da nossa literatura do século XX, e marido também está do meu lado e gostou mesmo muito disto e de ter regressado a esta obra de Virgílio Ferreira. Continuou no seu regresso aos clássicos, mas regredindo no tempo, foi ao século XIX e foi a Camilo Castelo Branco e quis ler Amor de Perdição. Não é a primeira vez que o marido lê Camilo Castelo Branco, leu Os Mistérios de Lisboa, que eu tenho numas edições muito antigas como esta. Não é da mesma editora, mas é do tempo destas. Das publicações Europa-América, que está dividida em 3 volumes, edições de bolso, e já leu isso há muito, muito tempo, e quis regressar a Camilo Castelo Branco com a obra que toda a gente associa a Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, não é? Leu isto, deu-lhe 8,5 em 10 e comentário do marido: isto é tão dramático, é tanta morte. E eu disse: marido, estavas à espera de quê? Literatura romântica, romantismo do século XIX, Camilo Castelo Branco, com este título. Estavas à espera que isto fosse feliz? Pronto, deu-lhe 8,5 em 10, não sei se ele vai continuar a regressar aos clássicos, porque depois de ter lido esta, fez uma pausa nesse regresso, e neste momento está a ler Cartas a Palácio, de Jorge Díaz, em espanhol. Está onde vocês estão a ver que está, ou seja, está a mais de meio, mas vai continuar com esta obra para outubro, e vai lendo-a com calma, porque é uma obra em espanhol, ele demora mais tempo a lê-la, como é óbvio, como se fosse em português seria muito mais rápido, e também o tempo não abunda aqui por casa. Falta-me falar-vos das leituras do meu filhote, do mais novo cá de casa. Também não leu muito. O regresso às aulas foi algo dramático, entre aspas, porque teve uma semana de aulas e ficou logo doente, ficou logo com uma faringite e com uma constipação tremenda. Esta semana que está a terminar passou-a toda cá em casa. Mas é óbvio que quando o filhote tem tempo não é a leitura o seu maior prazer. Mesmo assim leu 2 obras em setembro. Leu esta que foi uma recomendação minha, que eu li também, quando é que eu li isto? Li em julho, sim, e adorei. Pedi-lhe para ler isto, Somos os 99% de um mundo injusto e pouco sustentável. Não foi a melhor leitura para ele, deu-lhe 8 em 10, acho eu. Eu já percebi que aquilo que é não ficção para já não vai muito ao encontro dos gostos dele. Gostou, pronto, chamei-lhe a atenção para determinados aspectos, ele já sabia deles, acho que ele tem consciência das coisas, mas ainda não está muito virado para dar o próximo passo, ou seja, ele tem consciência, vai fazendo a sua parte, mas ainda aquilo que esta obra quer alertar e para nós tomarmos uma iniciativa mais proativa de nos envolvermos em associações de voluntariado, etc. Filhote ainda não está virado para isso. Pronto, vai fazendo a sua parte, já é muito bom. Deu-lhe 8 em 10 e não foi assim verdadeiramente a melhor leitura que ele fez durante este ano. A seguir, ficou ainda uns dias sem saber basicamente aquilo que iria ler, mas achou por bem continuar a ler coisas que são levezinhas, que se leem bem, que não exigem muito dele, e então decidiu dar uma nova oportunidade à saga Uma Aventura, e leu o primeiro volume, ou melhor, releu, porque ele já tinha lido isto em 2017. Releu Uma Aventura na Cidade, adorou isto, deu-lhe 10 em 10 e neste momento anda a ler o volume, não, já terminou o volume 2 agora em outubro e vai continuar a ler todos os volumes que nós temos cá em casa, que não são a coleção completa, nem de perto nem de longe, mas se for preciso eu trago da Biblioteca da Terrinha aqueles que não moram cá em casa nas estantes, ok? E foi isto, meus queridos. Foi tudo isto que foi lido cá em casa durante o mês de setembro. Não foi muito, já estou a ver que o vídeo, estava à espera que ele ficasse bem menos gordinho, já ficou gordo outra vez.
não há emenda, não sei fazer de outra forma, mas pronto, mostrei-vos tudo aquilo que foi lido cá em casa durante o mês de setembro. Espero que o vosso mês de setembro tenha sido bom em termos de leituras. Se quiserem deixar aí ficar nos comentários aquilo que andaram a ler, aquilo que vos trouxe mais sabor à vossa vida de leitor durante o mês de setembro. Se leram alguma coisa daquilo que mora nesta pilha das nossas leituras, partilhem tudo aí nos comentários, que eu vou adorar saber, eu e os homens cá de casa também. E vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!